Você aí do outro lado da tela anda estragando seus pincéis com solvente e não sabe o motivo? Ou ainda, está começando sua caminhada agora no artesanato e gostaria de ficar menos perdido na hora de comprar seu pincel? E quer dicas básicas para saber quais são os pincéis que você deve ter sempre à mão? Então esse vídeo é para você. Sou a Mari Machado da Babilax Artesanato. Vou te dar dicas super importantes que vão lhe ajudar na hora de comprar, usar e cuidar dos seus pincéis. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Fique à vontade para se inscrever no botão vermelho que aparece logo abaixo aí da sua tela. Pode aproveitar para me deixar aquele seu joinha, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser super útil para você. É só continuar me acompanhando. Para começar a nossa conversa aqui, vou te mostrar primeiro como é feita a composição do pincel. Então o pincel ele é composto de três partes: o cabo, a virola e a ponta do pincel. O cabo ele pode ser feito de madeira ou de plástico. A virola ela também pode ser feita de metal ou de plástico. Já a ponta do seu pincel ela pode ser feita de material sintético ou de pelo de animal. Quando ela é feita de pelo de animal, ela recebe o nome de cerda. E quando ela é feita de material sintético, ela recebe o nome de filamento. Normalmente o material sintético mais usado é o nylon e o pelo pode ser de qualquer animal, né? De pônei, de porco, de orelha de boi, enfim, qualquer animal eles podem usar o pelo para fazer. Qual é a diferença básica entre as duas pontas? A diferença básica está no cuidado que você deve ter. Por quê? As pontas que são feitas de filamento sintético, como essa daqui, ó, elas não aceitam material abrasivo. Então você não vai poder usar com solvente, com produtos que sejam à base de solvente, por exemplo, porque senão essa ponta aqui ela vai quebrar. Certo? Esse pode ser um motivo que seus pincéis estejam estragando aí na tua casa e porque você não sabia dessa dica. Já as que são feitas de pelo, elas são mais resistentes, então você pode usar com produto abrasivo, por exemplo, como o álcool e o solvente, que você não vai ter problema nenhum aí com o seu pincel. Então vamos lá, para ficar guardado na memória. Se eu estiver usando betume da Judéia ou uma goma laca indiana, vou poder usar com meu pincel de ponta sintética. Eu só vou poder usar com meu pincel que tenha ponta feita de pelo de animal, certo? Guarda essa dica que ela é importante para você não estragar os seus pincéis. Aí você vai me perguntar, mas Mari, como que eu vou saber quando é feito de cerda e quando é feito de filamento sintético? É muito simples. Tem várias formas de saber disso. A primeira delas, ó, é que se você olhar nessa partezinha aqui do seu pincel, ó, alguns pincéis já vêm com a descrição do que é feito esse pincel. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a imagem para te mostrar. Por exemplo, nesse daqui, ó, diz filamento sintético, metal, madeira e material sintético. Então você sabe que a ponta dele é feita de material sintético, essa parte aqui é feita de metal e essa parte aqui é feita de madeira, tá? Tá tudo descrito direitinho aqui no cabo dele. Agora vamos imaginar que o seu pincel, vamos imaginar que você pegue um pincel que no cabo dele esteja assim, ó, não tem informação nenhuma do que ele é feito. Então você não vai ter como saber. Então a gente vai naquela nossa velha máxima, tá, para a pessoa do balcão, de que material é feita a ponta do pincel, para você saber que produto que você vai poder usar com ele. Ou ainda você pode fazer uma pesquisinha rápida na internet com o modelo do pincel para ver de que material ele é feito. Separei aqui alguns tipos de pincéis que eu uso para fazer o meu artesanato decorativo, para ajudar vocês a ter uma ideia aí da função de cada um deles. Vou começar apresentando para você o pincel filete, que é esse pincel aqui, ó, da ponta bem fininha, que a gente usa para fazer pequenos acabamentos na peça. Como, por exemplo, esse detalhe de luz aqui nesse coração, na crista da galinha, no biquinho e nesse outro coração aqui. Então é para isso que a gente usa esse pincel, para fazer esses pequenos acabamentos aqui na tua peça. Alguns pincéis, como o filete, vêm com essa proteção aqui, ó, para preservar a cerda, então não jogue essa proteção fora. Agora eu vou mostrar para você o pituá, que é esse pincel aqui que tem a ponta dele mais arredondada, que a gente usa para bater stencil, para fazer efeito de luz seca, e eu particularmente uso também para fazer sombreado nas minhas peças. Depois, na mesma linha dos pituás, a gente tem também essa brochinha aqui, que também serve para bater o stencil. Então, se você tiver dificuldade de encontrar o pituá, a brochinha é uma outra sugestão, uma outra opção aí para você. Nós temos esse pincel aqui, que é bem comum, que é o pincel chato, que ele ganha esse nome justamente porque as cerdas dele são achatadas, tem esse formato aqui mais quadrado, e ele você vai encontrar com a cerda mais alongada ou com a cerda mais curta.
tá bom? Depende aí do trabalho que você quer. Lembrando que o pincel que tem a cerda mais alongada, ele acumula mais produto, então você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para você não sair aí melecando tudo que você vê pela frente na hora que você vai dar a sua pincelada. Temos aqui o chanfrado, que é um pincel que a gente usa para fazer sombreado, contorno, flores e outras funções aí mais avançadas para quem já tá craque na pintura. Ele ganha esse nome porque ele tem as cerdas dele aqui, ó, no formato de uma escadinha, e ele também é conhecido como pincel angular. Um outro pincel bem conhecido de todo mundo são as trinchas, que a gente usa para dar acabamento em áreas maiores, e eu também gosto de usar para aplicar verniz. Eu trouxe um pincel que não é tão comum assim na pintura decorativa, mas para a galera que faz pintura country, ele é bem conhecido, que é o pincel pata de vaca, que ele ganha esse nome, como vocês podem ver, porque ele lembra mesmo uma patinha, né, de vaca, e ele é usado para fazer efeito de pelo. Então, quando a gente vê aqueles ursinhos bem fofinhos, que parece que é feito de pelúcia na pintura, é esse pincel aqui que a galera do country usa. E ele também serve para fazer efeitos de grama, também folhagem, enfim. Com o passar do tempo, você vai aprender que dá para você adaptar aí os pincéis à sua pintura. Eu trouxe aqui o pincel redondo, que pelo fato dele ter as cerdas aqui mais alongadas, ele também serve para ser usado em pinturas de grandes áreas. Você pode usar ele para fazer um efeito aquarelado. A galera do Bauer usa ele aí para poder decorar as flores, enfim. Dá para fazer muita coisa com esse pincel também. Perfeito. O próximo passo aqui é falar com vocês sobre a identificação dos pincéis. Quando você pega um pincel, você pode escolher, além dele ser de pelo e sintético, você também pode escolher se a ponta dele é macia ou dura. Então a gente tem também dois tipos de ponta, macia e dura. As de ponta macia, normalmente a gente usa quando não quer deixar muita marca na peça. Então vamos imaginar que você está dando um fundo na tua peça, você não vai usar um pincel de cerda dura, você vai usar um pincel de cerda macia para que seu acabamento fique melhor na pintura. O pincel de cerda dura, que é esse daqui, ó, a gente usa para fazer pintura seca, como a pátina, por exemplo, e eu também gosto de usar ele para aplicar cola. Outra informação é o modelo do pincel que vem aqui no cabo, e essa informação é obrigatória, tá? Todo pincel vai ter que vir. Então aqui, ó, vai vir o nome do fabricante, o modelo do pincel e o tamanho dele. Então esse daqui é um pincel da Condor, do modelo 284 e o tamanho 24. O tamanho do pincel é isso daqui, ó, é medido por essa parte aqui da ponta do pincel. Então, o que é legal quando você aprende a ver o modelo do pincel? Porque vamos imaginar que, como você gosta de um modelo específico. Então aqui, ó, esse meu pincel chanfrado, eu gostei desse modelo 287. Então eu adquiri o tamanho 16 dele, e aí eu quis um tamanho intermediário, um menorzinho para pequenas áreas. Então eu peguei um tamanho 8 da mesma linha, e depois eu peguei um intermediário, que foi o tamanho 12. Agora que você já entende um pouquinho melhor de pincel, vamos falar como que você cuida dos seus pincéis para poder preservá-los por mais tempo aí. Afinal de contas, não é um material tão barato, e quanto mais tempo ele durar, melhor para você, né? Você pode ver aqui, ó, que os meus pincéis não são novos, mas eles estão relativamente limpos, porque eu gosto mesmo de ter esse cuidado. Até porque eu não gosto de ficar trabalhando com material cheio de produto que me incomoda. Para quem não conhece, essa daqui é uma bandeja de pincéis que a gente popularmente chama de tanquinho. É um produto bem bacana de ter, mas se você não tiver, é só colocar, é só usar qualquer refratário aí com ar. A dica é que você não mergulhe o teu pincel até passar aqui da virola, que você deixe a água até aqui assim, ó, até no meio da tua virola. Não deixar passar para não estragar o cabo do teu pincel, até porque não precisa, né, gente? A gente só precisa lavar mesmo é a ponta do pincel. Então o tanquinho, ó, ele já vem com espaço adequado para que seu pincel não fique mergulhado inteiro ali dentro, que só molhe apenas a ponta dele, tá vendo? Você não precisa encher ele de água até aqui em cima. Eu normalmente coloco água passando um pouquinho aqui dessa parte verde aqui, ó, onde é pra gente colocar os pincéis. Então vamos imaginar que esse meu pincel é novo, eu vou deixar ele de molho aí, sei lá, uns 10, 15 minutinhos, ou até que eu percebi que a goma que vem na ponta dele saiu.
A mesma máxima vale para quando você estiver usando, você vai começar a trabalhar com o teu pincel. Você não vai lá com o teu pincel seco e já começa a pintar. Por quê? Porque se você faz isso, você vai acumular mais tinta aqui, ó, na virola. Porque como você não colocou água, você não hidratou, a tinta vai descer aqui para essa parte de baixo aqui do teu pincel e vai ficar acumulada aqui com mais facilidade. Quando você está trabalhando com um pincel hidratado, isso é mais difícil de acontecer. Então vai começar a trabalhar, pega lá teu pincel, coloca ele de molho um pouquinho assim na água, ó, o suficiente para molhar, pega, tira o excesso aqui com a mão, limpa no paninho e aí vai lá para a sua peça trabalhar. Vamos imaginar que você esteja trabalhando com um pituá, que é um pincel que a gente trabalha com ele quase seco. E se você não tiver o jeito para entender como que deixa ele só um pouquinho úmido, você pode também pegar um paninho úmido e você vem e vai hidratando a ponta do seu pincel. Até você perceber que ele já não está seco, que ele está um pouquinho umedecido. E aí você vai lá bater o seu stencil na tua peça que não tem erro. Só não esquece seu pincel lá, vai fazer outra coisa, deixa seu pincel de um dia para o outro de molho, que não é legal, tá bom? Para o seu pincel. Então, imagina assim, você acabou de fazer sua pintura, teu pincel tá cheio de tinta. Você não vai mergulhar ele direto na bandejinha, você vai tirar o excesso de tinta aqui no paninho antes, você tirou o excesso, aí você vai vir aqui no seu tanquinho, ó, você vai poder fazer esse movimento aqui, ó, para tirar bem a sujeira do teu pincel. Você faz de um lado e faz do outro. Tanto faz você fazer movimento circular também. Tem pessoas que gostam de limpar o pincel assim, ó, fazendo movimento circular aqui. Também vale do mesmo jeito. Aí você vem, torce seu pincel, ó, ajeita as cerdas do seu pincel para guardar, para que ele permaneça sempre retinho e com as cerdas alinhadas. O pincel, ele tem memória. Significa o quê? Que se você ajeitar os pelos dele, ele vai ficar sempre com os pelos no lugar, não vai ficar aqueles pelos espalhados. Claro, desde que você esteja usando um produto à base de água. Quando a gente usa o pincel com produto à base de solvente, mesmo de pelo, tende a ficar um pouco mais revoltado, porque é muito agressivo os produtos à base de solvente. Outra função bem legal aqui dessa bandeja é que você foi lá, limpou teu pincel, você já pode deixar ele aqui do lado, ó, para próximo uso. Muito difícil de você tirar a sujeira dos seus pincéis, isso aqui é uma experiência minha, eu não sei se outras pessoas fazem. Mas eu vou com uma escova de dente lá no tanque da minha lavanderia e passo ela de leve aqui assim, ó, na onde ficou acumulado muita tinta, para ajudar a limpar o meu pincel. Esse movimento é bem delicado, tá, pessoal? Porque tem pincéis que são muito sensíveis e se você fizer isso aqui com muita força, você vai deixar a ponta dele aqui meio bagunçada. Para quem quiser aproveitar a minha experiência no artesanato, eu vou deixar de dica quais são os meus pincéis preferidos. Eu gosto de ter sempre aqui um pincel mais baratinho, que são esses aqui da linha escolar. Você vai encontrar eles tanto com cerda macia, como esses aqui, ó, cerda macia. Esses aqui são da Condor, modelo 471. Quanto esses aqui de cerda dura, também da linha escolar. Esses aqui, infelizmente, vou ficar devendo para vocês o modelo, porque já não dava mais para enxergar no cabo, mas não tem erro nenhum. É só chegar em qualquer lojinha e falar que você quer ver os pincéis da linha escolar. Tamanho, eu indico para vocês um tamanho acima de 12, tá? Porque senão vai vir com cerda muito pequenininha. Se você não tem nenhum pincel, adquira pincéis acima de 12, e aí depois você vai adequando aos pincéis de tamanho menor. E eu gosto de ter esses pincéis da linha escolar, como eles são de pelo, eu uso para testar algum produto, eu uso para fazer um craquelê, né? Que aí eu não preciso colocar em risco os pincéis que são mais caros. Para decopagem, para passar a cola da decopagem, para poder alisar o guardanapo, eu adorei esse pincel aqui da linha 304, e nesse caso aqui o meu é o tamanho 30 da Ceramic. Eu amei esse pincel, ele tem o peso ideal para você poder passar a cola e para você esticar o papel. Um outro pincel que eu gosto também, que é bem coringa, que eu uso para tudo, eu uso para fazer fundo, eu uso para passar verniz, e eu não tô ganhando dinheiro da Ceramic para fazer propaganda, mas é esse outro aqui, ó, da linha 8044, é essa trincha. Nesse caso aqui a minha é tamanho 20. Essa trincha aqui, ó, ela é robusta, né? Ela tem a ponta dela bem robusta e ela é macia, mas ela não é molenga. Então também é um pincel que eu adoro. Eu adorei essa linha aqui. Ele não é das linhas mais baratas,
E o meu também já tá bem velhinho, eu judiei dele bastante, ó. Eu usei ele com solvente, tá vendo? Quebrou as pontas porque eu achei que ele era de pelo e na verdade ele é de material sintético. Então acontece nas melhores famílias, mas ele tá aqui, ó. Segue firme e forte o propósito dele. Se você, como eu, adora bater um estêncil, essa daqui é a dica que eu deixo para vocês de pitoar, que eu já experimentei e gostei. É esse daqui, o Condor da linha 462 e o da Tigre da linha 803. Eu gostei porque eles não têm a ponta muito grande, a ponta deles vem no tamanho ideal que eu acho para estêncil e ela é bem alinhadinha, então não fica entrando na parte de dentro e não fica entrando nas aberturas do estêncil. Já esse da Ceramic, gostei muito porque eu achei a ponta dele muito rebelde, tá vendo? E não foi porque eu quebrei não, ela veio desse jeito mesmo. Já na origem ele veio com essa ponta rebelde e ele também é mais alongado aqui. Então esse modelo aqui da Ceramic 757 particularmente eu não gostei. Mas pincel é como tudo na vida, né? Você tem que usar para você entender qual melhor se adapta ao seu jeito de trabalhar. Com relação aos chanfrados, o que eu deixo para vocês de dica é esse aqui da linha 287 da Condor. Novamente, porque eles têm bastante cabelinho aqui nas pontas, né? O que facilita a pintura. E os que eu evito, né? Que eu não gosto muito, são esses aqui que são mais fininhos, tá? Porque eu acho mais difícil de dar acabamento. Para você que está começando, agora eu vou dar dica de pincéis básicos que seria interessante você ter na tua casa. Lembrando que você não precisa sair comprando tudo de uma vez, você pode ir comprando aos poucos, tá? Não precisa sair investindo aí horrores em pincel. Mas é a dica que eu dou para as minhas alunas aqui, que para elas super funcionou, assim como funcionou para mim. Então a dica é a seguinte: que você tenha dois tamanhos de pincel chato, um pouco maior e um intermediário, né? No caso aqui, ó, esse aqui é um tamanho 18 e esse é um tamanho 24, mas poderia ser um 22 e um 16, tudo acima de 12, tá, pessoal? O que eu deixo de dica aqui para vocês, só reforçando, é que você compre, nesse primeiro momento, os pincéis que sejam intermediários, não os tão pequenininhos, porque os intermediários vão ajudar vocês mais aí na pintura. 2 de cerda macia e 2 de cerda dura, 2 tamanhos de cerda dura aí para vocês fazerem o trabalho de vocês. Vocês deixem separado uma trinchinha para vocês aplicarem verniz na sua peça e deixar ela separada só para o verniz, para que ela não fique com nenhum resíduo de tinta e que garanta aí que seu trabalho fique bonito. Se você tiver a intenção de trabalhar com stencil, a mesma coisa. Deixa aí 2 tamanhos, um intermediário, tamanho 6 ou tamanho 4, e um outro menorzinho, tamanho 2, tamanho 00, que é esse daqui, ó, para vocês aplicarem em áreas maiores. Então, só recapitulando, tamanho 6 ou tamanho 4, que é um tamanho intermediário, ou tamanho 2 e tamanho 00. Aí você vê aí qual que é a combinação que fica melhor para você, que você encontra com mais facilidade. Lembrando que os pincéis chatos você encontra da linha escolar, como esses aqui que eu mostrei para vocês, tá? Que são pincéis mais baratinhos aí para você adquirir. A marca e modelo é tudo uma questão de gosto e de bolso. Eu procurei um meio termo de custo-benefício para mim. E claro, se você tá sem grana para investir no momento, você pode recorrer a essa esponjinha de cozinha aqui, ó, que dá para fazer muito trabalho bacana com ela. E aí, aos poucos, você vai se adaptando ao que for bom para você com relação aos pincéis. O importante é você não deixar de praticar. Uma última dica, não menos importante, é que você evite usar esses pincéis de cabo muito longo, porque eles forçam demais o nosso pulso. Então, no teu dia a dia, dê preferência para os pincéis que tenham um cabo mais curto, como as trinchas, por exemplo. Finalizo aqui esse vídeo, espero ter ajudado você a entender um pouco melhor sobre os pincéis e a fazer suas escolhas. Se você gostou desse vídeo e ainda não deixou sua curtida, por favor, faça isso agora. Indique a Babilac aos seus amigos. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!